Vou começar hoje comentando algumas curiosidades do mundo antigo, que foi aquele mundo que a igreja encontrou na hora que Nosso Senhor morreu e depois pediu que os apóstolos fizessem o apostolado pelo mundo inteiro. Então, todos sabem que vivia-se no Império Romano. O Império Romano tinha sido influenciado pela Grécia. E então seria interessante nós termos uma ideia de algumas coisas, tanto da Grécia quanto do Império Romano, que permanecem no dia de hoje. A gente falar assim, bom, a Grécia e Roma influenciaram a cultura cristã. Isso é uma coisa, mas é vago, né? Perguntar assim, em concreto, para cada um de vocês. O que nós temos, por exemplo, hoje, na nossa família, que lembra a Grécia Antiga? Alguém tem uma ideia? Nem um pouquinho. Então, vamos lá. Os gregos tinham vários deuses, né? Então, Zeus e todos os demais que vocês conhecem. E tinham também os semideuses. Mas o mais importante, mais fundamental na Grécia Antiga, é que os gregos cultuavam os próprios antepassados. E de acordo com um historiador famoso chamado Fustel de Coulanges, num livro chamado Cidade Antiga, havia 3 tipos de deuses básicos nesse culto familiar, né? Os deuses Manes, os deuses Penates e, para nós, o mais importante, os deuses Lares. O que significa isso? Significa o seguinte: se uma pessoa morria, era importante que o corpo dela fosse respeitado, de uma certa forma cultuado, e o mais interessante é que em muitos lugares as cinzas do antepassado eram colocadas dentro de casa, no altar, certo? E mais curioso ainda que nesse altar era necessário que ficasse uma vela ou um fogo, alguma tocha, qualquer coisa acesa, né, para simbolizar a pessoa que estivesse cultuando ao seu antepassado. Então, que Deus era esse? Os deuses lares. Por isso que nossa casa se chama lar. Então, o lar que nós vivemos, que é o lar, o que é o lar? É o lugar da família. Então, na Grécia Antiga, os lares eram os deuses que protegiam as famílias, os grupos, as tribos e, finalmente, a cidade. Então, olhem só que coisa curiosa. A pessoa entra em casa, tem um local ali, onde tem um fogo sagrado. Quando nós temos uma casa com fogo, como é que chama esse fogo aí numa casa? Lareira. Não é interessante? Não é? Então, está tudo relacionado com o mundo grego. Quando um grupo de famílias se unia a outro, formava-se, como eu falei, uma frátria, depois uma tribo, depois uma cidade. Então, a frátria era um conjunto de famílias, a tribo um conjunto de frátrias e a cidade um conjunto de tribos. Todos descendentes dos mesmos lares, ou dos mesmos deuses dos antepassados. Então, quando a cidade era fundada, pegava-se fogo de cada lar e acendia-se um outro fogo na cidade que também não devia ser apagado. Como é que isso vai entrar na Igreja Católica? Nós entramos numa igreja, tem o quê ao lado do altar? O Círio Pascal. Não tem lá, não, além do Círio Pascal, tem a vela, né, que fica acesa sempre. Hoje em dia, em alguns lugares, colocam até elétrica,
Mas o certo é sempre, normal, é ter um fogo que você cuida e o padre tem que tomar cuidado porque ele não pode apagar. É para mostrar que, assim como antigamente para os gregos, né, aquele fogo ali lembrava o Deus familiar, para nós, a lâmpada, né, lembra que está presente ali o Deus dos deuses, ou o Rei dos reis, né? Não é Deus dos deuses, o Deus por excelência, o Deus verdadeiro, o Deus perfeito, que é Deus. Né? Então, isso também veio da Grécia, tá certo? Então, por isso que também, na época, seria, digamos assim, uma grande impiedade alguém morrer numa batalha e não se procurar pegar o corpo das pessoas. E por isso que morreram 100, 200, 300, 400, termina a batalha, cada lado vai e pega o corpo daquelas pessoas que morreram para ser cultuado pelos seus antepassados. E se não fosse cultuado? Então, eles achavam que era uma pessoa que ficava meio perdida, meio numa angústia, ele não tinha, né, aquele culto que deveria ser dado a ele. Certo? Bom, agora, por outro lado, né, vamos imaginar então um casamento. Eu tenho aqui uma família que cultua o seu antepassado. Do outro lado, tem uma outra família que também cultua o seu antepassado. Desse lado tem uma moça, desse lado tem um rapaz. Quando a moça se casa, o que acontece? Ela vai ser buscada em casa pelo noivo. Então, o noivo pega uma carroça, uma carruagem, vai até a casa dela, ela se despede dos pais, ela se despede do Deus da família dela, do antepassado, vai até a casa do noivo. Quando chega lá, o que acontece? Ela não é da família, ela não tem o mesmo antepassado. Então, ela não vai pisar no solo da família, ela não pertence àquele grupo. Então, o noivo, na hora que atira da carroça ou da carruagem, a segura nos braços, entra com ela em casa e, diante do altar da família, ela se prosterna, se coloca, se ajoelha, não sei exatamente o que é que fazia. Mas ali naquele instante, o que que ela fazia? Ela já tinha largado os antepassados dela, ela agora tinha os antepassados do noivo, que agora era marido, né? Então, como ela passa a ter como antepassado os antepassados do marido, ela adota o nome dele. E por isso que as mulheres punham o sobrenome dos homens quando se casavam. Veio até hoje. Era até hoje, porque agora vai, né, os novos códigos civis, não precisa, sabe? Né, não querem saber de mais nada, mas até quando eu casei era assim, certo? A Sônia não era Oliveira, passou a ser Oliveira, certo? Né? Às vezes a pessoa põe o nome da esposa e põe o nome do marido também, mas muitas vezes não coloca, só coloca o nome do marido. Então, tudo isso veio de lá, ok? Se a gente for pegar o direito romano, então também temos muita coisa. Então, você não estuda simplesmente o direito romano na universidade, só para saber como era antigamente. Você estuda porque aquilo foi tão bem feito, tão bem colocado, tão inteligente, tão ponderado, equilibrado, profundo, e até hoje, em todo o curso de direito do mundo, se estuda direito romano. E eu vou passar para vocês depois, na hora que colocar o esquema da aula para vocês, né, na internet, né, vocês vão ver as coisas que vieram. Tem coisa básica que nós sabemos. Né? Se o Inácio me acusa de algum crime, eu roubei alguma coisa dele, por exemplo, um diamante que ele tinha, né, que nem a rainha da Inglaterra tem, né, ele me acusa e fala, não, espera um pouquinho, calma. Ele fala, não, você tem que provar sua inocência. Eu falo, não, senhor. Cabe ao acusador
o ônus da prova. Isso é direito romano. Está na nossa lei também. Certo? Se eu acuso alguém, eu provo que ele é culpado, não ele prova que ele é inocente. Às vezes, aqui na televisão, nos jornais, eu falo, não, vou provar minha inocência. Não, não é você que prova a sua inocência. Certo? Você prova a sua inocência porque o outro não conseguiu provar que você é culpado. Então, você é considerado inocente, não há provas contra você. Certo? E muitas outras coisas. Vamos supor, um contrato. Então, aqui entre nós, por exemplo, lei trabalhista, lá que veio do tempo de Vargas, a gente colocou na lei, né, ordinária e hoje em dia também na Constituição, direitos trabalhistas que eu tenho, que nós temos. Tá, tudo isso para quem é contratado legalmente. Né? 40% não é contratado legalmente. Mas a questão é, a nossa tendência positivista foi de colocar tudo na lei. Se for para o direito romano, é o seguinte, eu sou uma pessoa livre, o Inácio é outra pessoa livre, o Emerson também, fazemos um acordo, certo? Então, há testemunhas do acordo? Há. Diante do juiz, olha, eu fiz um acordo com ele que eu vou trabalhar e ele vai me pagar R$ 4.000. Verdade, Inácio? Verdade. Pronto, acabou. Aquilo que é contratado livremente tem valor de lei, vale. Tá? E assim muitas outras coisas, né, do direito romano, ok? Agora, se a Grécia teve grandes qualidades, especialmente na filosofia, e Roma, grandes qualidades na arquitetura, na administração, na organização, né, etc., né? Isso passou para nós. Por exemplo, a nossa Igreja Católica, Apostólica e Romana, ela é organizada em cúrias. De onde veio isso? Da forma como os romanos governavam o império inteiro. Então, a Igreja Católica percebeu que aquilo era tão inteligente, tão bem feito, que tendo várias cúrias para assessorar o Papa, seria possível governar a Igreja inteira no mundo inteiro, em toda a face da Terra. Então, o Papa não só dá uma bênção urbi et orbi na cidade e no mundo, mas o Papa governa a Igreja de todo o mundo. Ele sabe cada coisinha particularmente? Claro que não. Nós nem sabemos até coisa da nossa vida particular, né? Mas tem toda uma máquina, tem toda uma ferramenta que ajuda a governar muito bem. Ok. Roma também teve, por exemplo, como também a Grécia, seu apogeu, qualidades morais das famílias. A família romana, a mulher não era igual ao marido, é verdade, mas a mulher era respeitada em casa. Certo? A mulher cuidava da casa, do lar. O marido tinha sua vida externa e tudo que era interno era governado por ela. Não é que ela fosse uma senhora que não servia para nada, não. Se ela tivesse uma empregada, 10 ou 20 ou 50, fosse riquíssima, tivesse 100 pessoas, ela tinha que administrar tudo. Certo? Tudo incumbia a ela. Então, ela sabia como cuidar das coisas. Tá? Então, a família romana, no seu apogeu, ela foi respeitada e teve grandes qualidades. Então, Roma, com as suas qualidades, conseguiu ser um grande império. Mas, como tudo que acontece no mundo, na vida, tem um período de decadência, que foi gradual, mas foi aumentando. Então, na decadência de Roma, aquela vida familiar mais equilibrada, mais certa, né, dentro dos costumes da época, foi desaparecendo. Começou-se a viver cada vez mais voltado para o prazer, seja o prazer do alimento, seja o prazer sexual, por exemplo. Então, a gente ouve falar nas orgias romanas. E não diferem muito das orgias modernas, né? Acho que até as modernas são piores, né? Mas as romanas tinham coisas incríveis. Então, eu, quando era garoto, ouvi dizer, olha, um banquete romano.
Não era só um jantar, um almoço, eram dias. Mas a pessoa queria comer cada vez mais. Então, como se empanturrava, ali ia até um local, então o escravo trazia uma bacia, dava para ele uma pena, ele punha na garganta, punha para fora o que tinha comido, para poder continuar comendo. Então, fica assim meio degradante. Pois é, mas o ser humano, quando decai, em qualquer época que seja, ele vai para toda forma de degradação. Nós sabemos disso. Okay? O cristianismo entra nisso como uma novidade. Então, naquele mundo romano que estava no começo da decadência ainda, era praticamente o começo do Império, quando Cristo nasceu. O fim da República é o começo do Império, certo? Então, não estava ainda em decadência como no século segundo, terceiro ou quarto. Mas já tinha muita coisa ruim. A escravidão, várias coisas inconvenientes, a poligamia, né? E assim por diante. Mas, ao contrário dos pagãos, que tinham muita preocupação consigo mesmos, o que é normal também, né? A doutrina católica, como diz o próprio nome, ela é para todos, ela é universal, né? Eu lembro aqui São Paulo, Gálatas 3:27, quando ele diz assim: pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Então, quem foi batizado se reveste de Cristo. Entendeu? Quer dizer, nós estamos unidos a Cristo, ele é como se fosse, né? Ele está sobre nós, né? Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Eu lembro que foi o evangelho de hoje, quando se fala da unidade. Foi falado ontem, foi falado hoje, da importância da unidade, né? Então, nós que procuramos ser fiéis a Deus, né? Pela graça, o que acontece conosco? Nós participamos do quê? Participamos da natureza divina. É uma coisa que é meio incompreensível. De algum modo, como que nós ficamos divinizados. Tá certo? Nós somos, quando Cristo fala, eu e o Pai somos um, depois ele fala, eu e vocês somos um. Meu Pai disse tal coisa, eu ensinei a vocês e quero que vocês sejam um comigo, como eu sou com meu Pai. E daí, portanto, toda a aversão da igreja por toda forma de divisão e de sentimento por coisas sem sentido. Não é? A gente fala assim, bom, mas tal pessoa é um inimigo da igreja, tal outro é isso, tal outro é aquilo, tá bom? Nós vamos ver aqui imperadores que foram inimigos da igreja. Eu tenho certeza que todos os mártires morreram oferecendo também a vida por aqueles inimigos da igreja e deles. Assim como Cristo morreu dizendo, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, quando a gente sabe que, de uma certa forma, muitos sabiam, mas ele quer dizer, eles não sabem o que fazem porque, no fundo, não entenderam até que ponto que eu sou Deus. Né? Só acharam que eu sou um homem excepcional e tal, e eu sou um impostor, então estão me matando. Né? Então, São Paulo também diz, Colossenses a mesma coisa. Nessa nova ordem de vida, veja bem, uma nova ordem de vida. Não há mais diferença entre grego e judeu. Aqui ele muda, em vez de falar de judeus, ele fala assim, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Tá claro? Então, isso daqui é uma coisa que sempre foi ensinado na igreja e é uma coisa que é ensinada sempre. Ainda hoje minha esposa comentava de um problema entre pessoas em que uma não perdoava a outra. Mas se você vai ver, a razão de não perdoar é uma coisa boba.
fizeram tal coisa de tal maneira em determinada ocasião. Tá bom, fizeram. E aí? Como é que fica aquela passagem do Nosso Senhor que diz, São Pedro pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Quer dizer, muitas vezes? O que Nosso Senhor fala? Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Que quer dizer sempre. Isso aqui é básico do cristianismo, da nossa fé. E nós, né, conhecendo, veja bem, tem aqueles que conhecem um pouco doutrina católica, que são católicos de batizado, de casamento, de crisma, e que não frequentaram nada, não tiveram formação. Mas você vê isso aqui em quem tem formação, não dá. Né? Outro dia eu escrevi para um rapaz americano que foi aluno meu, em Cleveland. Aí perguntei de alguns que eu sabia que tinham se afastado do grupo dele e tudo mais. Ele falou, não sei. Então, se me perdoe, mas entre nós, eu não dou a mínima. Mas não é assim. Se nós nos afastamos de Deus, Cristo vai dizer assim, não dou a mínima? Ou ele vai atrás da ovelha perdida? Não é? Então a pessoa, não, mas o cara nos largou, nos deixou e tal. Eu vou me preocupar com ele. Você é cristão por isso. Não é? Então isso aqui ficou muito forte naquele tempo. Né? Então o cristianismo valoriza todo ser humano, em qualquer parte da face da terra, de qualquer qualidade que tenha, riqueza ou pobreza, belo ou feio, né? Bom ou mal, inclusive o mal. Porque o mal também foi criado por Deus e foi remido por Deus. E o que começou a chamar a atenção, o poder da verdade. Nosso Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminho. São José Maria Escrivá escreveu um livro chamado Caminho. É nesse sentido. O caminho é Cristo. Ele é a verdade encarnada, o Logos. Ok? Mas, se eu não sigo esse caminho e não procuro a verdade, e a verdade principal que eu tenho que procurar é Deus, o próprio Cristo, né? Então, não tenho vida. Mas os pagãos viram nos cristãos exatamente isso, que havia, né, a valorização do ser humano, o poder de atração da verdade. E uma outra coisa curiosa, eles foram vendo não só como os cristãos se amavam, como nós comentamos na aula passada, mas eles foram vendo como os cristãos sabiam enfrentar a dor, a cruz, em todos os momentos. Não é aquela pessoa que louva a Deus nos bons momentos, ou que pensa em Deus nos maus momentos para ajudá-la a ser curada, a ganhar dinheiro, a passar na prova, nada disso. É aquela pessoa que está procurando a Deus e unida a Deus em todos os momentos, né? Que sabe aceitar a cruz e sabe aceitar o sofrimento. Tá certo? Então, por isso que São Luís de Montfort diz assim, nenhuma cruz que cruz. Quer dizer, para nós é meio estranho. Pô, mas eu estou aqui bem, todos nós estamos aqui sem sofrermos uma doença nem nada, não queremos ficar doentes, tá? Tudo bem, mas se vier a doença, nós sabemos beijá-la, respeitá-la, amá-la, né? Isso que foi se entendendo cada vez mais. E outra coisa que foram vendo no contato com os cristãos, né, os pagãos, é como os cristãos procuravam conciliar a razão e a fé. Certo? Então, não era só, eu acredito. Mas por que você acredita? Por que Deus é Deus? Por que Cristo é Deus? Como é que você sabe tal coisa? E com o tempo, em contato com os gregos e a filosofia grega, os cristãos foram encontrando na filosofia pagã, grega, que era muito bonita, em muitos aspectos, palavras, ideias que foram ajudar os cristãos a
expressar melhor a fé que possuíam. Nós falamos em pessoa humana. É um conceito grego, pessoa. Nós falamos em substância, conceito grego. Nós falamos que Deus é ato puro, Aristóteles. Todo ser tem ato e tem potência. Alguém tem potencialidade de ser um cientista. Melhor ainda, potencialidade de ser um grande católico. Toda pessoa humana tem graça, tem possibilidade de ser bom cristão, bom católico. E bom no sentido heróico. Tá certo? Fala, pô, mas aquele sujeito ali que eu conheci, tão sem graça, tão mocorongo, tão apagado. Pois é, mas esse apagado dele pode se levantar. Né? De repente, você vê, eu mesmo conheci gente assim, você olhava, puxa, garotinho meio fraquinho, meio sem vida. Né? Aí, por alguma razão da graça, ele vai se aproximando, de repente. Né? Eu lembro de um garoto que era muito simples, mas quase simplório. Né? Um dia, estava comigo e outras pessoas numa reunião, dada por um professor universitário, doutorado, estrangeiro. Então, né? Não lembro se ele falava espanhol, acho que foi traduzido. Aí, quando voltávamos, o garoto no carro, eu perguntei para ele, então, você gostou? Eu falei, gostei, mas está faltando alguma coisa. Eu falei, o que estava faltando? Ele começou a explicar. A explicação dele era perfeita. Né? Ele viu um doutor em filosofia, sei lá o que for, da Itália ou da Espanha, não sei, não me lembro mais, né? Falando, ele tem coisa que eu acho que ele não entendeu. Ele falou, tal coisa, não é bem assim, é de outro modo. Era um garoto de periferia, da Vila Ré. Né? Que ano que ele estava? Segundo ou terceiro ano do ginásio. E a sétima, sexta série hoje. Tá? Então, a graça consegue coisas impressionantes. Né? Bom, então, já comentamos aqui na aula passada como os cristãos se amavam, e aqui tem uma outra frase interessante, de Tertuliano, né? Porque começaram a haver mortes, começaram a haver perseguições, especialmente logo após Nero, né? Nero é do ano 60, então 30 anos depois de Cristo. E Tertuliano diz o seguinte, mais numerosos nós nos tornamos, né? Ou quando somos mortos por vocês, somos por vós ceifados. O sangue dos cristãos é semente. Aí se concluiu, semente de novos mártires. Na hora que alguém morre pela fé, aquilo é uma tal prova, tal exemplo, tal testemunho, que a palavra mártir é testemunho, tal testemunho de amor a Deus, que aquilo, de uma forma maravilhosa e insondável, inexplicável, da comunhão dos santos, vai ajudar a outras pessoas. A gente lê nos jornais, na internet, que estão matando gente na Nigéria, ou no Oriente Médio. Os judeus atacam o Líbano é católico, né? Aí tem soldado que pisa no crucifixo, dá marretada no crucifixo, tem um outro que, sei lá, queima a igreja, tem outro que fez tal coisa. São soldados, seres humanos, miseráveis como nós. Né? Mas ali tem cristão morrendo, gente perdendo casa, etc. Mas os que morrem, e se morrem em união com Deus, podem estar ajudando a cada um de nós, a algum de nós aqui nesse momento. Ou na África, ou no Japão, onde a gente não sabe. Ou daqui a 100 anos. E nós não sabemos como funciona a graça e a comunhão dos santos plenamente. Tá certo? Também tem um escritor chamado Lactâncio, que fala assim, cresce a religião de Deus, quanto mais ela é reprimida. Então, agora vamos começar a ver um pouco das perseguições. Então, os livros de história da igreja,
comentam, fazem uma separação. Eles falam, vamos pegar em duas fases de perseguições. Uma, que começa com Nero e termina em Filipe o Árabe, 240, 250 anos depois. Então, são 200 anos de história. Nesses 200 anos de história, houve perseguições aos cristãos. Não contínua. Essa é uma ideia que nós não devemos ter. Não era perseguição toda hora, todo dia. Isso não existe. Certo? Mas vamos começar com Nero. Comenta-se muito que Nero era um homem desequilibrado, né? E a tal ponto que ele era capaz das maiores loucuras. Conta-se, por exemplo, não sei se depois ele conheceu o cristianismo, não ouviu falar no cristianismo ou antes, mas uma vez ele brigou com a esposa, que estava grávida, então ele deu um chute na esposa, e, no ventre da mulher, e matou a criança. Então, corria entre os romanos a ideia de que qualquer convivência com Nero era perigosa. Certo? Que nada fazia que você teve a certeza de uma conduta equilibrada. Ele era totalmente desequilibrado, né? Era melhor ser cachorro na casa de Nero do que uma pessoa, porque normalmente o cachorro ele não matava, mas uma pessoa, por qualquer capricho, ele matava. Até que, então, num determinado dia, à noite, aliás, de 18 para 19 de julho de 64 depois de Cristo, então 31 anos depois que Cristo morreu, né? Começou um incêndio tremendo em Roma. Durou 6 dias. Para vocês terem uma ideia, devastou 3/4 da cidade. Então, imagine só o caos que foi. Então, provavelmente, aquilo foi um acaso, numa casa qualquer, tem lareira, tem isso, tem aquilo, tem mil coisas. Se hoje em dia pega fogo em casa, pega fogo em catedral, né, fábricas, casas, etc., naquele tempo também começou um fogo. Mas como, por causa do governo de Nero, alguns começaram a falar, vai ver que é por culpa dele, os judeus estão contra nós, etc., e outras coisas, Nero resolveu culpar os cristãos. Então, mandou prender alguns. É claro que, entre alguns que são presos, sempre alguns torturados revelam alguma coisa, pelo menos o nome de algum parente, de um amigo, de outros cristãos, né? E vão ser torturados e mortos, principalmente dentro do Jardim Imperial. Agora, veja que coisa curiosa. Em que local que eles foram mortos? Hoje é onde está o Vaticano, né? Então, onde houve a primeira grande perseguição cristã, onde vários foram mortos, esfolado, queimados vivos, né? Imersos em alcatrão e queimados, né? Na lista hoje, o Vaticano. Então, o nome cristão foi banido por um tempo. Se você desse a impressão que era cristão, podia ser pego e morto. E foi um tempo, assim, de um certo terror, né? Morre Nero, o que acontece? Só para dar uma ideia, né? Quem morreu no tempo de Nero, né? São Pedro e São Paulo, certo? São Pedro, como vocês sabem, foi crucificado. Ele pediu, não quero morrer como Cristo, então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim ele morreu. Já São Paulo foi decapitado, né? Depois de muitas perseguições, de muito sofrimento, etc. Apesar de ser cidadão romano, finalmente foi morto. Então, foi morto no tempo de Nero, ok? Bom, depois vieram Vespasiano e Tito, e que o ambiente foi melhor, então tivemos 20, 30, 40 anos. Podia ter uma ou outra perseguição em alguma província, alguma aldeia, algum governador, algum casinho particular, mas não uma coisa geral determinada pelo imperador romano. Aí chegamos ao tempo de Domiciano.
81 a 96 depois de Cristo. O que ele exigiu? Uma coisa simples. Eu tenho que ser adorado como Deus. Eu sou divino. Né? Tá certo? Então ele se fez aclamar Deus e Senhor. Tinha que falar, você é Deus e Senhor, nosso Deus e nosso Senhor. E então, nesse ponto, né, vários líderes católicos morreram. Por exemplo, São Clemente, bispo de Roma, certo? Sucessor de São João, né? São Flávio Clemente, da própria família imperial, príncipe ou algo semelhante a um duque, eu sei que é da família imperial, né? Foi executado porque não quis adorar os deuses romanos, então foi executado como se fosse um pagão. Okay? Bom, depois temos, né, vários outros perseguidores, por exemplo, Trajano, que é sucessor aí do Domiciano, né, ele foi um pouco mais profundo na perseguição, né, porque até a época dele era perseguido e eventualmente perdia os bens ou era torturado, às vezes não era morto, né, mas perdia algum membro, né, e alguns eram martirizados, mas é quando eram denunciados por alguém. Então, sempre tem alguém que vai denunciar. Pode ser um judeu que tinha raiva dos novos judeus cristãos, podia ser um rival de algum cristão em algum posto, sempre havia quem acusasse. Quem é famoso nessa perseguição? Né? Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, se vocês se recordam, é um santo que foi entregue para os leões, para ser devorado. E conta a história, e quando os leões aparecem, né, todo o Coliseu observando, ele, né, se ajoelha, né, e alguém ouviu ele dizer, né, que os leões viessem para devorá-lo, porque ele queria ser, na boca dos leões, como a hóstia que vem em nossa boca, certo? Então, como se fosse a hóstia para Deus, né? E é claro que a forma como os cristãos morriam, não só São Clemente, mas muitos outros, São Simeão de Jerusalém, que eu não lembro quem é, né? Não conheço a história, aliás, né? Causavam um impacto muito grande, porque é claro que podia haver, de vez em quando, alguns que ficavam apavorados, corriam e morriam, tudo bem, acontece. Mas muitos outros ficavam sem se mover, impávidos. Os animais chegavam, né, davam patadas ou mordiam a cabeça de uma vez e pronto, e eles, né, mantinham a fé. Mais tarde, bem mais tarde, quase 100 anos, Setímio Severo, de 193 a 211, ele proibiu a conversão ao cristianismo. Então, não é só que, se for pego um cristão, ele pode ser punido, ou deve ser denunciado. Ok? Okay? Aliás, aqui no Flagelo, uma coisa curiosa é que ele ordenou que os juízes denunciassem pessoas. Lembra alguém no Brasil moderno, né? Quer dizer, o juiz, né, ele denuncia. O juiz, em qualquer democracia, ele está lá tranquilo, aí vem o promotor ou alguém que tem a incumbência de denunciar alguém, tá certo? E fala, olha, esse camarada aqui, tá certo? Está sendo suspeito de tal crime, nós o pegamos e tal, está aqui para ser julgado. Aí o que o juiz fala, tá bom, cadê o advogado dele? Vamos ouvi-lo primeiro, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele tem todo o direito romano, tem todo o direito de ser ouvido, né? Então, tem até uma frase romana, né, de inter pares, eu tenho que ouvir a outra parte, não se condena ninguém se ouvir a outra parte, certo? Então, aqui não, aqui ele obrigou os juízes a denunciarem pessoas que ele achassem que devia ser denunciado.
deixou de ser juiz e virou promotor. Tá certo? E aqui no Brasil ficou pior, né? Promotor, juiz né? E julgador. Tá certo? Bom, Setímio Severo proibiu a conversão ao cristianismo e houve execuções em massa severas em várias partes do Império. Mártires da época dele, Santa Perpétua, Santa Felicidade, que são famosas, a gente viu falar, né? Na missa, no cânon da missa, tem o nome delas, né? Foram martirizados na arena de Cartago, né? E, finalmente, chegamos a Diocleciano, em 84 a 305 depois de Cristo. Ok? Certo? Então, o Diocleciano vai ser a maior perseguição que houve à Igreja e aos católicos. Foi a mais sangrenta investida contra o cristianismo. Tudo que lembrasse cristianismo, uma casa que se servia de templo, que se falava que era templo, né? Ou que alguém fez e deixaram, não criaram caso, ele foi lá e destruiu tudo, né? E, claro, padres, religiosos, homens e mulheres, todos presos, né? Mártires mais notáveis na época dele, São Sebastião, estão lembrados? Aquele que morreu, que era um soldado, né? Oficial romano, aliás, ele morreu a flechadas. Santa Luzia, essa da cura dos olhos, que foi morta na Sicília, certo? Além de um grande número de anônimos. E aí tem uma coisa curiosa, né? Que é a seguinte. Eu procurei, quando eu li Perseguidores e Mártires, é um livro de Tito Casini, quando eu era adolescente, no fim da adolescência, 18 anos, até 19, para americana 19, né? Tá certo? Até teenager ainda. Então, eu li Perseguidores e Mártires quando eu era jovem. E conta toda a história dos mártires, de acordo com alguns, um pouco, digamos assim, misturando lendas com verdades. Então, fica difícil, né? Eu, como garoto, estava lá, tá verdade, tá certo, né? Hoje em dia, se fala assim, não, aqui, essa história aqui, eu não sei se está bem contada, não sei, né? Não sabemos bem como é que é. Mas, na minha cabeça, estava o seguinte, que nós tivemos centenas de milhares de mártires, talvez até milhões. Aí eu procurei uma amiga dele, chamada Iá, e coloquei lá, senhora Iá, quantos mártires houve nas perseguições romanas? Ela fala, bom, tem muita coisa que nós não temos dados oficiais, etc. e tal, mas historiadores modernos dizem que deve ser por volta de... Quantos? O que você acha, Emerson? 4.000. Não, tem um pouquinho mais, tá? Ele está lendo muito IA, tá vendo? 6 a 7 mil. Ora, vejam, 6 a 7 mil, em 300 a 400 anos, o Brasil mata 40 mil por ano, né? De vários modos. Gente boa, gente ruim, né? Então, eu acho estranho. Mas... É a proporcionalidade, né? Quantos... Tem um dado aqui, tem um dado aqui, não, sim, mas veja bem, tem um dado aqui que fala que por volta do ano 200 já havia de 7 a 10 milhões de cristãos no Império Romano. Ok? E, de acordo com a informação que eu tive também da IA, eram mais ou menos 40 milhões no Império Romano, não é no mundo. No Império Romano havia por volta de 40 milhões de habitantes. Ok? Então é pouco, né? Agora, não importa, né? Porque, veja bem, a gente não sabe também quantos, por exemplo, foram barbaramente torturados ou sofreram muito e não morreram. Vamos pegar São João Evangelista, né? São Pedro foi morto, crucificado. São Paulo, tá certo?
foi morto com a espada. Vários outros apóstolos foram mortos. Tem que pegar a vida de cada um. Vários foram mortos em vários lugares do Império Romano. Não em Roma, nem na Palestina, em outros lugares. No lugar do Oriente Médio de hoje, por exemplo. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Das pessoas que sofreram de ocupação. São João Evangelista foi pego em certa ocasião, de acordo com o Tito Casini e outros que eu li também, na tradição cristã, ele foi colocado em azeite fervendo. E o que aconteceu? Nada. Mas pode? Normalmente falando, não. Mas há milagres. Então, ficaram perplexos de ver que ele não tinha sido morto e deixaram. E com o tempo, ele acabou livre. Tudo indica que ele morreu com, sei lá, 90 anos de idade, etc. Também tem a história, não sei até que tempo é fidedigna, de que talvez ele viesse também no fim do mundo, ele não teria morrido, ele viria com Santo Elias, Santo Enoque, para combater o anticristo no fim do mundo. Mas você precisa tirar limpo. É uma coisa que me ocorreu agora, que eu ouvi, mas não tenho certeza. Até acho que é menos provável. Ok? Bom, então, depois disso, aparece um homem chamado Constantino, okay? Que todos vocês conhecem, que fez o Edito de Milão, ou seja, permitiu, em 313 depois de Cristo, a liberdade para a igreja, a liberdade para todos os cristãos. Okay? Como é que apareceu Constantino? No final do século, quando ele apareceu, final do século III, o Império Romano tinha muitas guerras civis, crise econômica, já tinha uma certa invasão de bárbaros, né? Um pouco de perseguição religiosa, né? E nessa confusão toda, Diocleciano, que era o perseguidor, para facilitar governar o Império Romano, ele dividiu o Império numa tetrarquia, ou seja, 4 governantes. 2 Augustos, seriam governadores de alto nível, e 2 Césares, 2 imperadores. Tá certo? Um no Ocidente, outro no Oriente. Um em Roma e outro em Bizâncio. Tá certo? A ideia era evitar guerras sucessórias. Okay? Constantino era filho de Constâncio Cloro, um desses governadores. Okay? Quando o pai morreu, em 306, na Britânia, onde ele estava, seria a Inglaterra de hoje, ou talvez a parte da França, né, ele foi proclamado imperador. E aí ele entrou em conflito com outros pretendentes ao trono de Roma. Né? E aí, ele que já conhecia o cristianismo, e que é filho de Santa Helena, não esqueçam, tá certo? Então, ele tinha no berço, né, de berço, a mãe dele influenciando o cristianismo, ele vai lutar contra Maxêncio, e, de acordo com autores como Eusébio de Cesareia e Lactâncio, ele teria visto um sinal, uma cruz no céu. E ele teria visto a seguinte frase: In hoc signo vinces. Com este sinal, vencerás. E ele realmente entrou em batalha e venceu. Certo? Aí se aproximou mais do cristianismo, e no ano seguinte, aqui veio a Batalha de Pontemil, em 312, ele fez o Edito de Milão, né, em que ele, Constantino, ficou imperador do Ocidente, de Roma, e Licínio ficou imperador, né, de Bizâncio. Né? O objetivo principal é o óbvio: liberdade religiosa no Império. Então, é uma coisa semelhante ao mundo moderno. Todos têm liberdade religiosa. Tá claro? Então, pagãos podem continuar com o seu culto. Como o Império Romano é muito vasto, e pela tradição do Império Romano, eles não perseguiam religião nenhuma, a primeira que eles perseguiram foi a cristã. Eles acolhiam todas as religiões, certo? Por isso tem uma Acrópole romana, um local que tinha todas as imagens de todos os deuses.
tá? Então, além de dar liberdade para os cristãos e manter a dos outros, devolveram os bens confiscados aos romanos, aos cristãos. Então, vejam, não tem só cristão pobre, tem cristão nobre, cristão de alta nobreza, que perdeu tudo. Então, a família deles, ou eles próprios, se estivessem vivos, receberam tudo aquilo. Então, o cristianismo deixa de ser perseguido, passa a ser legal, e o mais importante, num certo sentido, é o seguinte: a igreja sai das catacumbas oficialmente e vai construir as suas igrejas, as suas basílicas. Basílica vem de Basileu, que é o lugar, o imperador, ok? Né? Então, o cristianismo não passou a ser religião oficial do império. Era só uma religião do império com liberdade. A igreja se aproveitou disso e cresceu, né? Na tradição católica, Constantino, até muito tempos atrás, pouco tempos atrás, até 1960 por aí, até o século XX, Constantino sempre foi considerado um homem providencial, não santo, não um católico perfeito. Ele só se batiza pouco antes da morte, que parece que era meio costume também, né? Ele, então, não tem uma vida exemplar, né? Mas também não conheço nada de altamente negativo de Constantino. Mas ele é tido pela igreja, pelos cristãos, pelos historiadores, como um homem providencial, um instrumento usado por Deus para acabar com as perseguições, que vai favorecer a expansão cristã. Ok? Certo? Agora, se bem que entre nós, ocidentais, ele não seja venerado como santo, no Oriente cristão, ele parece que é tido como um santo, pelo menos é venerável entre eles, ok? Bom, o que houve de bom é isso que eu falei para vocês. O evangelho é pregado publicamente, temos igrejas que vão receber a todos, aproveita-se a arquitetura romana para fazer belos templos, tem coisas que existem até hoje, você vai a Roma, tem coisas feitas no tempo, nesse período aqui, 400, 500, né, depois de Cristo, que estão em pé até hoje, né? E Constantino financia basílicas, são grandes igrejas, favorece o clero, convoca o primeiro concílio de Niceia, certo? Então, já tinha tido o concílio de Jerusalém no tempo dos apóstolos, agora tem o concílio de Niceia, que a gente vai ver depois, que é aquele que vai estabelecer, vai confirmar dogmaticamente que Cristo não é apenas filho de Deus, como eu sou filho de meu pai, José Henrique. Meu pai é meu pai, eu sou eu, né? Certo? Eu sou filho dele, mas não sou ele. Agora, aqui não. Cristo é filho de Deus, Pai, mas é igual ao Pai, idêntico ao Pai, da mesma substância do Pai. Tá certo? Aquilo que se diz na missa. Eu e o Pai somos um. Não é só em união moral, é união substancial, da natureza. Ok? E então ele busca a unidade religiosa no Império Romano. E com isso, muitos nobres, pessoas importantes que antes tinham medo de se ficarem cristãos por causa de eventual perseguição, também foram se convertendo mais facilmente. E ele vai defender também a ortodoxia nicena no Concílio de Niceia, vai combater o cristianismo, né? E não era teólogo, é claro, mas era um imperador culto, e vai apoiar a decisão do concílio, né? Mais tarde é que vai aparecer a nova maneira de encarar Constantino, mas que está ligada ao progressismo. Por quê? Porque, veja bem, na hora que a igreja fica livre, e depois, mais tarde, com Teodósio, quando Teodósio, em 380, declara que a igreja é a igreja oficial do império, e, portanto, proíbe as outras, tem gente que diz que, com isso, os imperadores começaram a interferir demais na igreja católica. Tem algo de verdade, realmente. Especialmente no Oriente. No Oriente surgiu uma coisa muito ruim, que é chamado cesaropapismo. Ou seja, o César, o imperador,
que é praticamente a mesma autoridade do patriarca de Bizâncio. O patriarca não é igual ao Papa. Eles sabiam que o Papa era mais, mas tinha uma imensa autonomia, mas imensa, né? Mas, teoricamente, tudo era longínquo, tudo era difícil, tudo era complicado, mas, olha, tá bom, eu sou o patriarca, mas o chefe de todos nós é o Papa, porque ele sucede, né, São Pedro, tá claro? Então, depois a gente vê mais tarde o Concílio de Nicéia, e como é que esse lado aí do Estado interferir na Igreja vai criar problemas que fez com que, no século XX, e até antes, alguns hereges começaram a criticar o papel dos imperadores, então eles falam em Igreja antes de Constantino e pós-Constantino. Então, o próprio Lutero veio a falar depois que a Igreja pós-constantiniana começou a se corromper, que é a teoria dos progressistas ainda hoje, tá certo? E por isso que eles, né, quando falam da Igreja ter poder, eles falam, não, a Igreja não quer poder, a Igreja não tem poder, não tem nenhum sentido. A Igreja é o poder espiritual, e o poder espiritual é muito maior do que o poder temporal, tá certo? Depois, não é verdade que a Igreja não quer poder no seguinte sentido. Nós, por exemplo, aqui, nós queremos dinheiro, estamos preocupados em ficar milionários, isso, aquilo, etc. Vivemos, levantamos e dormimos pensando em dinheiro, como o tio Patinhas? Não. Mas, se eu ganhasse 5 milhões, 10 milhões, ou um dos meus filhos ficasse multimilionário, fala, pai, quer 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões para fazer um hospital? Quero. A Igreja precisa desse poder material também para fazer suas igrejas, para cuidar do clero, para cuidar dos hospitais, que ela sempre fez, e assim por diante. Então, não é que, né, a Igreja não quer poder no sentido de um poder de vanglória, de luxo, desse tipo, tá certo? Mas a Igreja ter poder, o que significa ter poder? Uma influência sobre alguém. Se alguém me influencia, ele teve poder sobre mim. Se o governo faz decretos e fala assim, você não pode mais criticar ideologia de gênero, fala, não, mas no computador, não pode. Posso falar em aula? Não pode. Aula para católicos também não pode. E se eu fizer? Você vai preso, vai pagar multa, vai ter... O que eu posso fazer? Nada. Mesma coisa que o Império Romano. É o poder deles contra... Então, eu não tenho poder diante deles. Porque se a lei e o judiciário se voltarem contra nós, como está se voltando em vários lugares do mundo, né? Aqui, outro dia, o judiciário puniu uma família porque tinha escola familiar. As crianças leem 30 livros, né? Mas não tem ideologia de gênero, não tem isso, não tem aquilo, então o juiz condenou a família. Multa e mais outras coisas. E as crianças são obrigadas a ter o currículo ou a escola que o Estado quer que tenha, quando a igreja ensina. O pátrio poder não pode ser controlado pelo Estado. Judeu na Idade Média era judeu. O judeu não católico, que dizia que Cristo era um impostor, era judeu, e ele tinha liberdade dentro do gueto para ensinar a religião judaica dele, lá aquela dos fariseus, em plena Idade Média. Mas ele pode fazer apostolado fora? Não podia. Ele pode andar pela cidade, pode emprestar dinheiro, pode fazer isso, pode fazer comércio, pode ser artesão, o que ele quiser, banqueiro. Certo? Agora, ele tinha o direito de ensinar ao próprio filho a religião mosaica, a primitiva. E agora, o mundo moderno quer nos proibir de sermos católicos ou de ensinar o que a própria igreja ensina. E o progressismo ajudou nisso daí. Tudo bem?
Deu para ter uma ideia? Então, depois a gente volta aí de Nicéia em diante. Tá bom? Então, muito boa noite e obrigado aí pela paciência mais uma vez.